Ora viva, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do LSL Cast. Para você que ainda não subscreveu ao canal, subscreva já e ativa o sininho das notificações para não perderes nenhum conteúdo do nosso canal. Fala para vocês o Frederico Luquino, na área técnica Francisco Luquino. O nosso convidado de hoje é o secretário provincial do Praja Servir Angola em Luanda, Serafim Simeão. Muito boa noite e seja muito bem-vindo ao LSL Cast. Muito boa noite. Primeiro ao nosso amigo jornalista e depois também saudar aos nossos internautas que muitos estão ávidos por esta nossa presença aqui pela primeira vez na LS Luanda e também aproveitar o ensejo de pontuar e agradecer o vosso convite. Estamos muito agradecidos por isto. Muito bom. Gostaríamos de saber quem é o Serafim Simeão por detrás das câmeras. A sua história, contar um pouquinho da sua infância e o que motivou o Serafim a entrar no jogo político. Exatamente. Bom, quem é Serafim Simeão? Serafim Simeão é um homem agora, angolano, mas jovem, muito jovem, criança, nasci na província da Huila, mais propriamente no município de Caluquembe e na missão evangélica também de Caluquembe. Sou filho de Joaquim Lourenço Simeão e Teodora Simeão. Estou agora com 46 anos de idade. Teve parte da minha vida no sul de Angola, em Caluquembe, Huila, e outra parte da minha vida fila no exterior do país, nomeadamente na Holanda. Acho que estou em Angola desde 2012. Prontos, nós já viemos de famílias tradicionais que sempre lutaram para o bem-estar deste país, ou dos cidadãos deste país, e aquela energia dos nossos antepassados, nos reencarnamos nela e estamos a dar continuidade, emprestando assim a nossa cidadania, a nossa liberdade enquanto cidadãos angolanos, para que tenhamos então uma Angola equilibrada, uma Angola mais justa para os próprios cidadãos e uma Angola que representa de facto aquilo que é o país no ponto de vista de riqueza, quer material, quer riqueza humana e quer outro tipo de riqueza que temos aqui no nosso país. No entanto, Serafim Simeão é mais um angolano que está descontente com a atual situação política social, primeiro. Depois, então, juntamos-nos aos autores políticos, isto é, em 2012 começamos a fazer política no ativo, na altura tínhamos ou víamos uma visão de país real, já na Holanda, mas assistíamos os discursos do Dr. Abel Chevucovuco, muito antes já fomos acompanhando também aquilo que foi o Dr. Jonas Malheiro Savimbi, fomos acompanhando, porque meu pai também foi político, um empresário emprestado à política, digamos assim, na Huila, que quando a UNITA veio das matas, então o meu pai naquela altura, com alguns empresários na Huila, foram as pessoas que apoiaram no ponto de vista de encaminhamento, mostrar e fazer algumas doações à UNITA na altura na Huila. Então ganhamos um pouco daquela veia, muito, muito embora o meu pai não fez política ativa, mas estava sempre como um apoiante, um parceiro daquele partido naquela altura. Então nós só evoluímos, né? A certo momento, já numa idade adulta, fizemos a nossa escolha de como é que podíamos ajudar o nosso país, não necessariamente no partido onde o nosso pai talvez tinha simpatia, mas com uma maior evolução, né? Ou então uma política mais soft. Então escolhemos na altura e tinha um discurso que nos convencia, o Dr. Abel Chivucovuc, que até hoje é nosso líder. Então foi a partir daí, 2012, princípio, quando regresso,
senti que havia uma necessidade de contribuir para o meu país, porque uma vez fora do país, eu só tinha o meu país para contribuir, que era Angola. O resto era para ir passar férias. Tenho agora essa definição, que o resto dos países é para ir passar férias, também para ir em missão de trabalho, para trocas de experiência, mas lutar de facto, a única possibilidade que temos até agora, lutar com legitimidade e dentro dos marcos da lei, é aqui no nosso país. Então, a partir de 2012, começamos a fazer política ativa, começamos muito cedo, encarnamos a política e hoje estamos a tentar ajudar os outros que querem se inspirar para juntos consertarmos então o país. Muito bom. Serafim, como foi receber a proposta para dirigir o Para Já Servir Angola em Luanda? Bom, foi um desafio que eu estava completamente à vontade, porque tinha dito alguma vez ao meu presidente que eu estaria disposto, por Angola, estaria disposto a ir para tudo que é canto em Angola. Desde que tivesse as mínimas condições, então emprestaríamos aquilo que é a nossa vontade também ao instrumento político que é o Para Já Servir Angola. Então não foi um desafio difícil, porque também já saí de Luanda transferido para Huila. Eu sou da Huila, mas eu comecei a fazer política ativa aqui em Luanda. Depois saí de Luanda para ocupar o cargo de secretário provincial da Casa Sé em 2017. Lá fiquei participando nas eleições. Então, quer dizer, eu sou um instrumento que facilmente posso ser útil em qualquer ponto do país. E como está a ser? Bom, creio que os desafios estão a correr positivamente. Luanda é uma praça mais aberta e Luanda só depende daquilo que vai ser a tua iniciativa de trabalho. Aquilo que é o espírito de que te meteu na luta, aquilo que é o legado que queremos também deixar, né, que é uma província de vários desafios, e o nosso objetivo enquanto cidadãos emprestados à política ativa é de facto resolver os problemas que não foram resolvidos desde 1975, a data esta que tivemos a independência, porque achamos que nós não estamos a viver, nós estamos, não sei se estaria a dizer o termo correto, a sobreviver ou mais do que isso. Então precisamos emprestar a nossa força interior, precisamos emprestar aquilo que é a essência da política, que é servir de facto as pessoas. Queremos dar um contributo para que isso se concretize o mais rapidamente possível. Então dizer que o desafio em Luanda não está a ser difícil, nós estamos a conseguir dar conta do recado, com modéstia à parte, mas isto tudo vem da nossa vontade que temos e o sentido daquilo que é o entendimento das lutas, das causas nobres. Então, nós entendemos a causa nobre, por isso é que nos doamos todos os dias temos vontade de produzir pensamento. Então, estamos todos os dias a produzir pensamento para que o impossível seja possível. E esse é o possível com o trabalho. Nós estamos a fazer isso. Falando de impossível se tornar possível, o Serafim, em várias entrevistas, diz sempre que o Para Já Servir Angola será o governo em 2027. Sim, temos dito Isto isso. é um facto e de que forma? Não, temos dito isso porque sentimos que, de facto, Angola precisa de uma terceira via. Eu tenho agora, estou daqui a mais 4 anitos, tenho 50 anos. E essa luta de melhorias de vidas para os cidadãos iniciou exatamente há 50 anos. Significa que durante os 50 anos nós só estamos a lutar. Quer dizer, e nós temos uma média de vida. A média de vida do cidadão angolano é até mais ou menos 60 anos. Não sei se aumentou, mas até onde eu sei, é até os 60 anos que é a nossa média de vida. Então, como é que nós vamos ter todo o tempo da nossa vida a lutar? Não é possível. Então, por isso é que nós estamos a dizer que é possível, num curto espaço de tempo, nos tornarmos governo, porque nós temos, de um lado, apoio da própria UNITA, dos descontentes da UNITA, de um lado temos também um grande apoio dos descontentes do MPLA, e mais,
temos também um apoio muito grande daquilo que são as pessoas neutras, que estavam exatamente à espera de uma terceira via credível que venha então realizar os seus anseios, que nós estamos disponíveis com todos disponíveis a fazê-lo. Nós não temos outra escolha, né? Porque esta luta do cão e o gato é antiga e nós temos que trazer novo ar. E o nosso ar, que nós queremos trazer, a lufada de ar fresco, é incluir os dois gigantes, né? Entre aspas, incluir os dois gigantes, entre aspas, na governação que daqui a 2 anos vai iniciar. Este é o nosso propósito, é a nossa luta, é a nossa convicção e temos a certeza porque sentimos diariamente o que o cidadão, não obstante temos uma maioria ainda, a população, pronto, carece de algum conhecimento, ainda é muito vulnerável também e sente-se que está cansado e pode ser enganado a continuidade. A continuidade é um dos dois. Vamos dizer que um ainda não foi governo, mas a luta não pode, nós não podemos lutar 50 anos a luta, porque é a nossa média de vida, você vai acabar uma geração. E eu não vou de férias porque você não conseguiu me defender. Então, nós temos que arranjar alguém que consiga defender o povo de facto e partir para o plano outro, que é o desenvolvimento da vida do cidadão. Então, este é o nosso propósito de luta, sem desprimor aqui aos dois partidos que já fizeram muito. Quer o MPLA, quer a UNITA, fizeram muito para a independência, mas agora falta uma outra força que vai tirar este título da independência para o desenvolvimento humano, né? Quero ter boa alimentação, quero ter bom hospital, quero ter boa estrada, quero ter boa luz. Isso não pode ser retórico há 50 anos. Tem que ser efetivado. Eu tenho que sentir isto. Tenho que sentir que o meu vizinho está a ter água. Eu tenho que sentir que eu estou a sair com essa camisa branca. O meu vizinho também tem uma condição aqui nos arredores do Quilamba. Tem uma condição também comeu esta hora, tá ver? Senão fica uma Angola desproporcional e com graus de diferença muito grande entre os cidadãos da mesma terra. Isto é que é a nossa luta, nos inspiramos todos os dias, produzimos pensamento todos os dias, não dormimos, acordamos 3 horas, já não temos sonos, só para pensar qual vai ser a estratégia para nós termos o povo do nosso lado, porque nós precisamos fazer entender o povo, e não é um trabalho fácil, fazer entender um povo que não tem o mínimo de literacia, a maioria não consegue entender as coisas, e você às vezes vê, né, pessoas que o nosso povo, mas são os nossos filhos, são os nossos irmãos, nós temos que ir à luta todos os dias, os mais letrados, os mais organizados, ajudarem aqueles que também são donos dessa terra para compreenderem o que é a política de facto, que deve ser a política que vai resolver, então, a mudança de vida dos seus cidadãos. Perfeitamente. Há anos que o maior partido da oposição não consegue tirar o MPLA no poder. Será que o Para Já Servir Angola se sente capacitado para tirar o MPLA do poder? Bom, o MPLA, da verdade, está a cair aos pedaços. Precisa de uma salvação. E o MPLA, naturalmente, que se nós formos a ver em todos os sítios institucionais de Angola, em todas as instituições de Angola, temos pessoas que, por algum medo, até uma empregada é do MPLA, né? Ela não tem a liberdade de escolha, mas fim dos 50 anos, as pessoas têm que dar um outro ar à sua vida. E estamos aqui a todos, nós estamos aqui nesta geração, e temos gerações mais novas e mais velhos, somos o partido mais inclusivo do país. Nós somos a lufada de ar fresco deste país. Por isso é que o Dr. Abel Chevuvu, que é o líder do partido, e nós sentimos isso todos os dias, tem dito, e eu vou repetir, nós somos um fator de moderação, ser moderado, somos também um fator de equilíbrio, né? Do ponto de vista de equilíbrio, e estabilidade também, porque precisamos de alguma estabilidade, porque somos mesmo um partido estável. E quando você é estável, consegue também trazer a estabilidade aos outros. E também somos um fator de desenvolvimento. E nós, a sermos governo, e estamos a lutar muito
para que isso aconteça, vamos incluir o próprio MPLA que está a cair aos pedaços e precisa de uma salvação e não de uma retaliação. Porque ele precisa compreender que errou e precisa aprender de como é que podia ter governado. Por isso é que o líder tem dito, e nós achamos que é o mais justo, temos que trabalhar com os patriotas do MPLA, né? Porque no MPLA, nem tudo no MPLA foi mal, há cidadãos e militantes que também queriam ver o bem do país, mas foram desviados. Vamos trabalhar com os patriotas da UNITA, né? A UNITA que também perseguiu o poder durante 50 anos, tem que ter algum reconhecimento, e quadros da UNITA muito bem formados também têm que ter vez e voz no governo que vai se formar em 2027, e outros quadros de outros partidos. Vemos partidos emergentes, novos como o PL, outros partidos novos que estão a vir com alguma força. Aquilo é uma representação que aquela camada está a ter. Então nós não vamos ignorar, como muitos às vezes têm tentado fazer, ignorar os partidos, porque não vão dispersar votos e outros. Não, nós temos que ter atenção. Por que aquele está a ter um outro partido e está a ter aderência? É porque talvez eu não devo estar a congregar, ou não devo estar a agizar políticas inclusivas, então eles acharam que devem fazer uma outra coisa. Então, nós vamos governar com estes todos patriotas. E com outros patriotas também que são os membros da sociedade civil, que são a maioria, tem sido muito esquecida. Então, na sociedade civil também temos quadros, muitos quadros. Então, vamos buscar essa nata toda. Vamos buscar. Mas é de facto, não é aquilo para o inglês ver, né? Fazemos aí uma coligação para o inglês ver. Não, nós vamos trabalhar de facto. Está o programa do governo do Para Já Servir Angola a ser elaborado agora com este cuidado todo. Governar com todos. É verdade que vai ter que haver um capitão, que é o presidente nessa altura do Para Já Servir Angola, que é a figura, o cidadão que tem a vocação neste preciso momento de fazer pontos entre todos eles. Então, por isso é que nós estamos imbuídos, todo o dirigente do Para Já Servir Angola está imbuído que devemos trabalhar todos, porque são as exclusões é que tornaram o nosso país assim, conforme está até hoje. É fruto de uma exclusão, desculpa. Então isso quer dizer que o Para Já Servir Angola vai fazer parte de uma coligação? Bom, nós vamos convidar os outros para fazerem parte do nosso governo. Muito bom, muito bom, muito bom. Quais são as políticas que o Para Já vai usar que outros partidos não usaram para derrubar o partido que governa? Bom, as políticas que nós vamos usar, é verdade que eu não vou as trazer aqui agora, são estratégias, mas os indicadores do seu jornalista vê a nossa forma diferente de abordar os cidadãos, vê a nossa forma real de ir ao encontro do cidadão. Os outros partidos têm uma política que os cidadãos vão ao seu encontro. É só você ver, por exemplo, nos comícios. Os cidadãos, quer os dois partidos, né, juntam militantes desta província, daquele município, daquele bairro, juntam-se todos, por exemplo, vamos ao Quilamba. Cidadãos de todos os municípios vão ao Quilamba, um comício para ouvir a mensagem do líder. Mas nós temos uma outra forma diferente de fazer política. Nós vamos sentir nas localidades, vamos sentir nas comunidades, nos bairros, nos municípios, para sentir realmente o sofrimento do próximo. E você dentro da tua casa, né, você é dirigente ou se propõe a sê-lo, você pensar, aquele é meu irmão, vive assim por quê? Então você, antes de você propor e fazer uma política no escritório, você tem que ser do terreno, conhecer a verdadeira ou o verdadeiro problema. Por isso é que tem se dito, e não vou citar aqui propositadamente o autor dessa frase, quem não conhece o teu problema não resolve o teu sofrimento. Ou quem não conhece o teu sofrimento não resolve o teu problema. Por isso é que nós estamos estado todos os fins de semana nas ruas, porque também há um ditado que diz, longe da vista, longe do coração. Você não tem sentimento, você não viu, você não tem o
coração está distante daquele sentimento. Então, as políticas que nós vamos usar para derrubar o MPLA, primeiro, outras são estratégicas, que no tempo próprio vamos trazer, mas as mais visíveis são aquela, é a nossa prática diária. Nós estamos todos os fins de semana, por exemplo, não só em Luanda, mas em todo o país, com as comunidades. Sentir o problema do povo, quando você tiver o poder, começar a resolver o problema do povo. Serafim mencionou de que há partidos que fazem políticas no escritório. Quem são esses partidos? Bom, são nomeadamente os partidos que o partido que governa, o partido do MPLA faz política de escritório. Né? É só para ver mais ou menos. Que eles realizam fora do escritório? Não percebi? E essas atividades que realizam fora do escritório? Bom, as atividades que realizam, aquilo é mais ou menos a junção de forças, né? Eles têm uma política de, vamos medir forças. Isso vem há 50 anos a fazerem comício para ver quem enche mais um quarteirão. E nós com 17 pessoas nós vamos reunir. O importante é que a mensagem tem que passar. A mensagem passa nas ruas, nas aldeias. Isto para nós é o mais importante. Os partidos vão fazendo o concurso de quem enche mais um campo, quem enche menos. É mesmo os partidos conhecidos que estão há 50 anos, nenhum deles consegue convencer o outro. Nós estamos bloqueados, angolanos estamos bloqueados por causa destes dois partidos. Isto é uma verdade que talvez pode soar a conspiração, mas é uma realidade que eu trago com muita responsabilidade. São estes dois partidos que estão a bloquear a vida de mais de 30 milhões de habitantes. Né? Essa altura, aqui o meu jornalista teria aqui um Ferrari encostado, acabou de entrevistar, também está a sair com o seu Ferrari. Quer dizer, nós não temos uma vida que é possível na Europa, né? Vemos cidadãos de outros países na Europa a viverem de facto a vida, até Deus permitir, mas nós aqui vivemos com muita canseira e morremos com muito cansados. Mas se por acaso para já servir Angola a governar, será que teremos esse privilégio? Bom, vamos minimizar. Quem diz Ferrari diz uma outra marca. Estou a dizer que haveria mais condições melhores para o cidadão comum, condições melhores. Eu saí de um país onde fui refugiado, na Holanda, mas tive uma vida digna. Eu, como refugiado naquela altura, ganhava 520 euros, que são hoje coisa de 600 mil kwanzas mês. Eu sou refugiado, ganhava esse dinheiro, tinha escola, tinha direito a um OV-Card. OV-Card é um cartão de base do autocarro. Tinha esse direito. Quer dizer, eu vejo no país do outro, eu sou o último cidadão, porque até um cidadão lá na Holanda tem passaporte europeu, e você como refugiado ainda não tem, mas era considerado o último cidadão. E ele tinha direito, como último cidadão, que é o refugiado, a essas condições de vida. Por que nós não podemos ter? E na Holanda, na altura, éramos cerca de 20 milhões de habitantes, já havia mais habitantes que Angola. E eu me pergunto, nós com todos os recursos que temos, que o nosso solo produz, a nossa riqueza cultural, e nós somos um povo muito humilde, angolanos, não podíamos ter esta condição mínima de cada um ter um carrito, um bom salário. É verdade que há diferença em todas as sociedades, há diferença, há uns que madrugam mais, mas ter o básico, ter um carro, por exemplo, de 1.000 euros, 2.000 euros, não é que não seja possível, nós temos que ter isso. Tá vendo? Não estou a dizer, quando estou a falar de um carro, já estou a dizer que as situações da água, da luz já estão resolvidas há muito tempo, mas nós ainda temos problemas muito básicos. Muito bom, mas falando de problemas, quais são as maiores problemáticas de Angola e de que forma deve se solucionar? Bom, neste preciso momento, para ser sincero, nós temos o maior problema que nós temos em Angola ainda é a fome. É a fome. Nós temos problemas de fome, é um problema o mais básico de todos, né? Porque eu, para ter força para lutar, tenho que estar alimentado, o meu corpo tem que estar alimentado. E nós temos esse problema básico. E, como tem dito e bem, se haver vontade política, nós para já servir a Angola, em 5 anos, acabamos com a fome em Angola. Em 5 anos acabamos. Em 5 anos acabamos com a fome. O Serafim confirma aqui que acaba Sim. com a fome. Sim. Nós para já servir a Angola, em 5 anos acabamos com a fome em Angola. Estou a dizer, este é um problema a ser
solucionado. E tem vários Para outros. já não, Como é que vamos fazer? Como é que Por que vamos? não, eu gostaria de saber por que o Prajá não pega essa ideia e apresenta também ao governo com o intuito de acabarem com a fome nesses 5 anos, nesse espaço de 5 anos. Não, o governo sabe que tem aquele orgulho de ser o governo. O governo, como disse bem o general João Lourenço, quando tomou posse, acho que a primeira vez, disse que ia trabalhar com os membros do MPLA. Os outros tinham perdido as eleições e não valiam para contribuir. O máximo que ele daria para um membro da oposição participar no seu governo era diretor adjunto de uma escola de uma aldeia. Não sei se ouviu isto. Então, significa que nós já metemos várias contribuições ao governo. Não sei se lembra a contribuição que o governo de Angola teve implementado, daquela da discriminação geográfica positiva. Essa contribuição para o governo meter em prática foi o Prajá, ou o Dr. Abel Chivucuvuco, que lançou como proposta. Mas só que quem giz a proposta e quem é dado para fazer aquela proposta andar não é a mesma coisa, porque um vai fazer aquilo que não pensou, o outro, se tiver oportunidade, vai fazer aquilo que ele gizou quando perdeu noite, gizou aquele programa, passou dias a noites sem dormir, então vai gizar com qualidade aquela situação. Quando perguntou como é que nós vamos em 5 anos acabar a fome, por exemplo, né? Nós vamos fiscalizar melhor e vamos desviar ou não vamos desviar o erário. Vamos criar condições que o funcionário público e não só tenha um vencimento que coadune com a sua vida. Tenha este vencimento. Então, é diminuir ou acabar com o roubo. O roubo do erário é que nos está a fazer nós não acabarmos com a fome. Há senhores, né, que temos hoje no governo, têm 300 milhões de dólares. Ok, você tirou onde esse dinheiro? Uma investigação mesmo. Tiraste aonde? É o erário público. É o erário que foi desviado. Você beneficiou por causa do erário e você fez fome. Não é possível um cidadão ter esse todo valor na sua conta? Se é possível? Sim, sim. É possível. É possível. E por que é anormal quando um membro do MPLA tem todo esse valor na conta? Não, nós não estamos a dizer que vamos combater os ricos. Não, não é isso. Os ricos vão trabalhar. Quem tem vocação de ser fazendeiro, ser empresário, estamos a dizer maioritariamente aqueles que desviam do erário público. São funcionários públicos, só têm tempo para fazer política, mas você vê que a conta está recheada. Tem muito dinheiro. Veio de onde? Isto não é preciso eu contar, né? É dinheiro desviado do povo. Era um dinheiro que foi desviado e está a trazer fome, está a trazer bairros, está a trazer guetos, está a trazer bandidos, né? São os nossos irmãos, por causa do dinheiro que foi desviado. Não houve políticas de inclusão. Nós temos agora os resultados, né? E nós vamos acabar com essa prática, consciencializar a população, consciencializar os funcionários públicos, os dirigentes públicos, têm que ser consciencializados que estão a servir as pessoas. Naturalmente, vão fazer parte do leque das pessoas que estão a ser servidas. Um funcionário público deve ganhar bem. Nessa altura, deveria estar a ganhar o mínimo 1.500 euros, né? Ou 1.500 dólares, para ver compatibilidade da vida que estamos a ter. Nós aqui mesmo no Quilama, a nossa vida é muito cara. Nós temos uma média de gasto mensal de 600, 700 mil kwanza. Só em alimentação e escola, né? Só alimentação, mas isso também já é arrasca. E o outro que está no bairro, como é que vive? Então, é nisso que nós temos que pensar e deixar um legado. Será que o nosso país tem recursos suficientes que vão ajudar a terminar com a fome no espaço de 5 anos? Bom, eu vou só lhe dar um exemplo. A Holanda, a maior riqueza da Holanda é a cobrança de impostos. E nós perdirmos muito a natureza, quer dizer, contar só com os recursos. Nós já temos esses recursos, né? Mas uma meia dúzia de indivíduos vêm a esses recursos. Temos esses recursos naturais. E também temos que nos habituar a fazer políticas, né? Políticas econômicas, promover a agricultura, por exemplo, que tem sido
a base de sustentabilidade de vários países, a agricultura. Promover também o turismo. Nós temos também aqui em Angola condições bastante, né, para termos Angola funcional em turismo. Cabo Verde, neste preciso momento, não tem muitos recursos. Uma cota parte do seu orçamento geral do Estado, se não dizer 60% do orçamento geral do Estado de Cabo Verde, advém do turismo. Então, por que nós vamos forçar? Né? Nós já temos o diamante, assim, é só meter aí as máquinas, já temos o diamante, temos o peixe, temos o petróleo, temos a madeira, temos as terras aráveis. Ainda assim, o senhor jornalista vai me perguntar se temos recursos suficientes para 30 milhões de pessoas não morrerem de fome. Não, eu acho que nós devemos ajudar a entender o nosso cidadão, que se nós somos mesmo muito ricos, infelizmente temos gestores que estiveram à frente durante esses 50 anos que não foram patriotas, não pensaram no próximo. Fizeram-se, continuam a fazerem-se e querem continuar a se fazer nos próximos anos. É uma intenção que vai ser quebrada em 2027, com a inclusão de parte deles no nosso governo inclusivo, que está a ser gizado a partir de 2025. Muito bom. Depois do para já servir Angola anunciar que, por acaso, se tornar governo em 2027, terminaria com a fome em 5 anos, vários políticos dizem o mesmo, como o caso do político Teca Antum, que diz que acabaria com fome em 2 anos. Isto Quem é o político que disse que vai acabar com a fome? Teca Antum. É membro da É sociedade civil? líder do projeto partidário ARTA. Será que é possível terminar com a fome no espaço de 2 anos? Bom, é preciso saber primeiro qual é a credibilidade que este senhor Teca Antunes fala, né? Tem direito de falar, quer dizer, essa liberdade de expressão, cada um agora fala o que quer. Mas quem é este político? O que é que já fez? Já dirigiu uma empresa, já dirigiu uma organização, né? Temos que saber quem é, porque também se dentro dessa liberdade de expressão, ouvirmos todo mundo que tem essa liberdade, quer dizer, vamos também passar a vender sonhos falsos. Então, não quero aqui minimizar o meu concidadão angolano Teca, mas dizer que não sei com que bases ele fala. Pelo menos nós temos bases e o nosso projeto de governo está a ser competentemente elaborado, competente e inclusivamente elaborado. Então, falo com base naquilo que eu sinto diariamente, falo com base naquilo que é o projeto de governo que temos, um projeto que é inclusivo e que iria desenvolver o cidadão angolano. Nos últimos tempos, o Prajá tem mobilizado bastante os kuduristas, ou melhor, músicos em geral, músico em geral. Mas nos bastidores dizem que o Prajá tem financiado esses músicos para fazerem parte do Prajá Servir Angola. Isso é um facto? Não é verdade. Os kuduristas são cidadãos também angolanos, foram muito usados, muitos deles foram muito usados pelo MPLA, né? Usa e abusa dos cantores vulneráveis e depois os descarta-os. E nós vimos nos músicos como os cidadãos que também podem ser, alguns deles podem ser bons dirigentes. E no caso dos cidadãos kuduristas que ultimamente e músicos que têm aparecido à nossa sede para se inscrever, vêm por livre e espontânea vontade, fazem política conosco todos os fins de semana, não recebem nenhum valor, assim como nenhum dirigente do partido recebe, por enquanto não recebe nenhum valor. Agora, eu vou levar um kudurista ou um músico a uma atividade. Eu próprio, secretário provincial, vou a uma atividade. Eu tenho que abastecer o meu carro. Não tenho que abastecer o meu carro. Tenho que abastecer.
eu tenho que criar condições mínimas que o músico tenha o tanque de combustível pelo menos cheio, não? E lá na atividade tenha pelo menos um dinheiro para almoçar, 10 mil kwanzas, por exemplo. Você também, quando é uma organização que não consegue dar 10 mil kwanzas para o músico que vai animar a atividade política, vai fazer passar a atividade com a sua cultura, a atividade política, você, essa organização que não tem 10 mil kwanzas para, como se diz na gíria, alimentar ou mimar o músico, eu acho que deve desistir enquanto organização. As organizações devem ser mesmo fortes e uma organização deve ter algum valor. Porque há casos que vais ter que dar o 10 mil kwanzas. Isto não é corrupção, tem que se dar. Então nós não podemos fingir que os escuduristas ou os músicos comem vento. Não é verdade. Estamos aqui a mentir as pessoas. Não, agora, nós também não vamos pegar em 100 mil kwanzas, porque não temos esse valor, e dar a um músico que vai cantar. Não temos esse valor. Nós estamos a trazer os músicos que também foram muito usados no regime do MPLA, para que eles tenham também valor. Amanhã sonham também ser um dirigente, por exemplo, um secretário ou então administrador municipal da Samba. Hoje, por exemplo, vai ser, por exemplo, o Cabo Snoop, né? O secretário de Estado da Cultura, você entende de cultura, vamos potenciar o Rei Panda, por exemplo, vai lá ser, você é este coisa, você tem vocação, giza políticas, quero ver quais são as tuas políticas para os teus homens de cultura, né? Então estamos a ajudar também a trazer esse cidadão para a realidade das coisas. Tá ver? Que a vida não é cantar, receber cachê e ir, não. Você aqui tem que servir patrioticamente também os teus cidadãos. Porque não, o músico não vai esperar só do político para lutar para ele. O músico tem que se juntar às organizações políticas sérias para então salvarem o país das masmorras em que se encontra. Então, a nossa política com os músicos é muito aberta. Não compramos nenhum músico. Todos os músicos que vocês veem que nós apresentamos e vêm ter conosco. Nós não fizemos lobbies, queremos aquele músico. Por isso que até hoje temos o Cabo Snoop, temos o Rei Panda, temos variedíssimos, temos o outro Bruno King, dos Lambas, como é que é? Bruno King dos Lambas, É certo? dos Lambas, né? Sim, o Bruno King, que até o fim de semana também estava para participar na atividade, mas não veio por razões familiares. Então, são estes todos os cantores que dizem assim, nós queremos emprestar isso, porque sentimos que a causa do para já é aquela que nos vai levar a servir melhor as pessoas. Então, vamos emprestar a nossa força, os nossos fãs, vamos fazer com que eles também participem das políticas do para já e em 2027 também votem massivamente no para já. Eles trazem a sua força natural. Quer dizer, e nós não temos até dinheiro para manter um cantor, não temos. Muito bom. O Serafim destacou aqui que há vários músicos que foram usados e descartados pelo MPLA. Sim, sim. Quais são esses músicos? A maioria dos músicos. A maioria dos músicos tem sido usados, têm sido usados. Eu vou dar 2 exemplos, não vou dar exemplo de quem foi usado. Vou dar 2 exemplos de músicos que eu acho que conseguiram se manter mesmo depois daquilo que são as propostas malignas do MPLA, né? Eu vou dar aqui um exemplo, talvez salvo melhor entendimento. Eu vejo sem aqui fazer publicidade, o Anselmo Ralph, creio que tem uma carreira que não se deixou promiscuir. Temos também o Paulo Flores, um pouco, é um cantor que consegue fazer dinheiro aqui em Angola e lá fora, né? Porque tem de facto vocação. E não quero menosprezar os outros, né? Mas os outros todos, né? Tirando alguns que também são exceção e vivem cá em Angola, foram muito usados. O próprio agrupamento Lamba foi usado, continua a ser usado pelo regime, né? Mas lá dentro dos Lambas tem cantores que amanhã podem também ser bons cidadãos e bons dirigentes para este país. Mas você vê que continuam a drogar, a permitir que eles se droguem, né? E nós vimos como é que depois os músicos acabam. O MPLA usa, depois os músicos também acabam conforme muitos estão a acabar. O que é que nós queremos trazer?
queremos trazer aos músicos que é possível, no governo do Prajá, você agir como ou cantor, ou se tiver vocação para ser político, venha ser político, passa nas nossas escolas de formação política, atinge o apogeu, se propõe a governar uma localidade, um município, uma província. Isto é possível, é o que nós estamos a trazer, que há um lado depois da música, o lado de servir as pessoas, porque eles foram servindo as pessoas, né, para entretenimento, com capa do MPLA. É isso que nós não vamos fazer, nós vamos trazer a realidade, por isso é que nós, e vamos já parabenizar aqueles músicos todos, que todos os sábados estão conosco, apesar das dificuldades que nós temos, né, eles saem de uma realidade e não encontram a realidade que nós temos. Né? Muitos músicos também, vou dizer, um ou dois já desistiram, não aparecem, porque pensaram que vindo para já era vir e depois tínhamos um saco azul, está a distribuir dinheiro. Não, não é isto. Nós não temos dinheiro. Nós estamos a trabalhar e por isso é que a nossa política é feita com verdade. Para quando você vir, não se decepcionar e pensar que não, aqui é mesmo para vir servir Angola e os angolanos. E é verdade, dentro desse serviço de qualidade que nós vamos tentar fazer, você também está lá para comer, para também ser bem servido com hospitais, com um bom emprego, com oportunidade, né? E disse mais, um servidor público no nosso governo, vamos ter que fazer tudo, não tem que ganhar menos de 500 dólares, que são equivalentes a 600 mil kwanzas, no nosso governo. Muito bom. E se for para deixar uma mensagem para esses jovens músicos que continuam a ser usados pelo MPLA, qual seria? Bom, é que eu estou a gostar da maturação dos jovens músicos, sobretudo. Eu nunca pensei que iria ter nas fileiras de um partido da oposição um Bruno King. E vocês não menosprezam Bruno King porque, não, nunca pensei que o Bruno King ia se desassociar, por exemplo, do MPLA. Então, quero com isso dizer que os músicos têm uma responsabilidade muito grande naquilo que é a consciencialização do cidadão. Por quê? Porque nós temos também, o nosso povo, infelizmente, tem uma literacia muito baixa. E isto foi o governo do MPLA que promoveu, né? Para melhor reinar. Então, os nossos músicos têm uma responsabilidade muito grande, né? Porque eu vejo que eles preocupam-se mais a entreter as pessoas por conta de um partido. Vemos que há até uma organização que controla os músicos todos e quando há atividades do MPLA, quer dizer, aquilo já é um cachê de milhões de dólares, né, que depois vão se dividindo entre eles. Que os músicos, esta é a hora de começar a passar a realidade do nosso povo. Esta é a hora que o músico deve falar, epa, não, também já fiz muito dinheiro à custa das pessoas, né? Porque aquilo é mesmo à custa das pessoas vulneráveis, vou fazer dinheiro. Então é hora de chegar e dizer assim, não, tenho que ajudar o meu povo a sair desse masmarro, tá vendo? Porque só são eles, porque são figuras públicas, conseguiram influenciar, conseguiram ter a vocação de influenciar os outros. E essa influência que eles conseguiram fazer não pode ser para entreter. Eu gosto de dançar também, gosto depois de um bom trabalho, vou também me divertir. Mas agora eu tenho que estar consciente que aquela música é só para me entreter, né? Mas eu tenho uma outra responsabilidade de consciencializar as pessoas para que o que eu tenho, né? Você pode não ter porque eu trabalho mais, mas você pode ter o mínimo. Eu tenho, por exemplo, um Jeep porque trabalhei mais. Você pode ter um Starlet porque não trabalhou. Tá vendo? Então você pode ajudar a consciencializar isso. Então, aos nossos amados cantores, nossos músicos que nos fazem dançar os dias todos para esquecer um pouco as malambas desta vida, é hora também de começar a consciencializar o povo, né? Partirem, né? Participarem nas atividades ou então naquilo que é a vida pública por via dos partidos políticos. Por que eu digo por via dos partidos políticos? Porque, infelizmente, só são os partidos políticos neste país. Não são as igrejas, não são as empresas, não são as ONGs, não são outras organizações que podem fazer concurso ao poder. Os únicos instrumentos em Angola que podem fazer concurso ao poder são os partidos políticos. E dentro dos partidos políticos, nós temos que analisar. Estes já estão, quer dizer, fizeram o quê
né? Porque dentre os partidos políticos tem os bons, os maus, os razoáveis, os péssimos, aqueles também que só estão para participar e ganhar algum dinheiro do orçamento do Estado, mas não têm vocação nenhuma, só estão para participar porque a Constituição também é livre nisto, né? Não condenamos isso. Mas temos partidos muito sérios e com projetos muito sérios. Então, os cantores aí, os músicos, outras figuras públicas, podiam naturalmente usar aquela sua vocação e passar uma mensagem de esperança, passar uma mensagem de dar a melhor indicação, o melhor partido neste preciso contexto é este, por exemplo, né? Nós estamos num contexto que precisamos de um partido que faça ponte entre os dois partidos. Qual é este partido? Que faça ponte, que vai governar com eles dois, com os dois partidos. Qual é esse partido? Nós conhecemos. Conhecemos quem tem a vontade. Por exemplo, eu não me sinto inclusivo dentro da UNITA, não sou, porque não se sente inclusão. Não sou inclusivo dentro do MPLA, porque não sentimos inclusão. Agora, diga a um camarada do MPLA ou um maninho da UNITA, quando vai ao Prajá, não se sente incluído. Se sente incluído porque nós fabricamos a inclusão, nós gizamos a inclusão, tá vendo? É a nossa diferença com esses partidos e queremos que os cantores sejam partícipes também na inclusão do povo, então a acompanhar as políticas do Prajá Servir Angola. Exatamente. Há rumores de que o Prajá Servir Angola só organiza atos de massa nos mercados. O povo desafia a organização a organizar um ato fora da praça, dos mercados. Bom, é essa vulnerabilidade que eu disse que o povo angolano, nós, às vezes, e eu já vi de onde é que vêm essas vozes, vêm dos nossos parceiros partidos. Isto seria um não assunto. Mas como nós habituamos o nosso povo a consumir vulnerabilidade, né? Você vai ver nas redes sociais, aquilo que é vulnerável tem mais visualizações do que aquilo que é uma coisa reta e uma coisa até de deixar legados. Mas nós temos a política de ver, ouvir e partilhar. Os cidadãos, quer sejam os cidadãos que estão na praça ou nas cercanias das praças, são cidadãos angolanos, têm bilhete de identidade, têm cartão de eleitor e precisam de ser renovados as mensagens de esperança. Nós fizemos isso, talvez o ciúme está que eles não conseguem sair. Nós é que trouxemos essa política de ir ao encontro ao cidadão. E os outros não têm essa política, estão a reboque. E vêm trazer este falatório que também as pessoas consomem isto. O conteúdo de nós irmos às praças, por exemplo, temos ido, eu vou aqui assumir na primeira pessoa, né? Alguma vez também fizemos escalas para as praças. É mesmo para passar a nossa mensagem. Lá nas praças tem animais. Qual é o nosso alvo? Qual é o meu alvo como político? Meu alvo é passar a minha mensagem. Agora, eu tenho que passar a minha mensagem, porque a nossa política que o Dr. Abel Chivucuvuco gizou este 77 é mesmo para ir em encontro aos cidadãos. E os cidadãos estão mesmo nas comunidades. Nas praças também estão cidadãos. Então é deixar mensagem lá, deixar núcleos lá. É assim que estamos a fazer. Agora, nós não somos especialistas, vou dizer uma coisa, não somos especialistas em juntar pessoas. Nós temos partidos que são especialistas, desde 1975, são especialistas em juntar pessoas para ir a um comício, por exemplo. Vou só dar um exemplo, seu jornalista. Houve um comício aqui no Quilamba. Disseram que iam trabalhar aqui no Quilamba. Não trabalharam com as pessoas do Quilamba. Trouxeram pessoas do Kwanza Norte, trouxeram pessoas aqui do Cacoaco, trouxeram pessoas de Viana, trouxeram pessoas do Hoje Ainda, trouxeram pessoas da Maianga, trouxeram pessoas de algumas províncias vizinhas para fazer a impressão política, para dizerem que aqueles são cidadãos do Quilamba. Não trabalharam com os cidadãos do Quilamba, foram fazer um comício nacional e provincial no Quilamba. Para isso é fácil. Juntaram meios, andaram até esse tempo, vejo militantes, cidadãos que aceitam ir ao comício,
por cima de carrinhas e a nossa polícia de trânsito não faz. Aquilo é desumanos. Carrinhas Dinas, Mitsubishi, Dinas a levarem cidadãos que vieram num comício no Quilamba e cidadãos a saírem a pé. Nós já, ultimamente, não aceitamos isso. E nós temos valorizado os nossos cidadãos militantes. Vamos trabalhar no sítio X. Vai uma equipa da presidência, vai uma equipa da província e o resto de todo mundo é o trabalho local. Né? Estamos agora na inauguração de sedes. Todo mundo do município do Kazenga, temos que encontrar lá os municípios do Kazenga, membros. Nada de transportar pessoas para impressionar. Não, a nossa política é fazer política, a criação de núcleos. Agora, quando nos pedirem um comício, nós vamos buscar as nossas pessoas todas. Nós temos capacidade, agora assim mesmo, eu propus ao presidente, né? Depende da agenda, que eu quero meter 50 mil pessoas aqui. Porque já tenho esta capacidade de meter 50 mil pessoas para o presidente fazer um comício. Pedi ao presidente, vou ter um encontro com o presidente hoje à tarde para reforçar este meu pedido. Que eu quero meter 50 mil pessoas, porque é pedido dos militantes. Este nosso concidadão que desafiou-nos, né, a fazer um comício, isso não é novidade. Acha mais, hoje o Prajá não consegue meter 50 mil pessoas. Não, vamos ter condições, vamos organizar uma boa água, porque os nossos militantes não podem ir ao comício depois não tenham uma água. Não, o mínimo vamos ter que dar. Uma água vamos ter que dar. Então, isso é preciso organizar. Nós temos 50 mil. Se em cartões de membros nós já estamos quase nos 69 mil militantes, só ainda os municípios, 69 mil. Então, eu posso trazer 50 mil pessoas aqui. Então, isto não pode ser assunto. O assunto deve ser agora. Cada partido foca-se ainda no problema que tem, nessa altura, foca-se ainda no problema que tem, que uns têm outros problemas, o nosso problema agora ainda é de crescimento e organização. Então, isso para nós não é muito assunto, nós conseguimos fazer, mas a nossa política vai passar necessariamente por levar a nossa mensagem às praças. E quem está a dizer que nós só vamos às praças, no seu partido também tem ido às praças. Tem ido às praças. As praças têm pessoas. Tem angolanos como eu, que têm bilhete e cartão eleitoral e precisam de ouvir uma mensagem de renovação. Esta é a nossa política. E nós temos militantes em todas as praças. Então, se estão a desafiar, quando nós saímos com 50 mil pessoas aqui, vão dizer que são pessoas do MPLA. Tá vendo? Exatamente. Quais são as expectativas do Serafim inerente ao discurso do Estado da Nação que o Presidente da República, João Lourenço, fará amanhã? Bom, nós sabemos que o cidadão e Presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço, fez a sua parte. Vamos reconhecer alguns atos positivos que fez, nomeadamente na execução de algumas infraestruturas, em abono da verdade, não vamos aqui escamotear a verdade. Há infraestruturas como hospitais que estão a ser feitos. Nós aqui no Quilamba vamos ser brindados enquanto município deste município do Quilamba. Brevemente vamos ser brindados com um grande hospital, para dizer que eu, Serafim Simeão, anteontem acordei a 1h, fui levar alguém ao hospital, aqui este hospital vizinho aqui no Camama de hoje, e encontrei um excelente atendimento e meios modernos. Me encheu de orgulho ver aquilo. Então, eu quando vou fazer uma análise destas, eu vou me meter um pouco também no lugar do ator político João Lourenço. É verdade que em 100%, talvez fez 20 e tal por cento. Não conseguiu chegar metade daquilo que é a expectativa do povo. Mas, com as suas limitações, fez alguma coisa. E amanhã o discurso não foge à regra, a expectativa, não tenho muita expectativa, porque eu sei que o governo está a cair aos pedaços, o MPLA está a cair aos pedaços. O que eu gostaria é que o presidente João Lourenço e sua equipa tivessem a visão do quanto antes haver um pacto de nação. Isto tudo que vai falar amanhã não interessa, porque
O governo não tem pujança mais, eles não estão motivados para fazer mais nada. Ele vai cumprir amanhã mais um calendário. Mas a minha grande expectativa é que, tirando amanhã aquilo que é para o inglês ver, né? Internamente começassem a pensar nos próximos 6 meses o pacto de nação que essa sociedade precisa. É preciso um pacto de nação, é preciso conversarmos o day after, depois das eleições de 2027. É preciso, em conjunto, as forças todas deste país sentarem. Isto, quem deve promover isto é o presidente João Lourenço. Ele é que sabe se vai ser bem recordado ou mal recordado. Eu, se fosse auxiliar dele direto, daria esta opinião naquelas reuniões do Conselho de Ministros e não só, daria essa opinião, Sr. Presidente da República. Não espero, enquanto político, adversário dele, não por birra, mas não espero absolutamente nada. Porque provaram em 8 anos que não têm muita pujança, não têm vontade, já estão endinheirados com dinheiro público e não têm mais pujança. Então, refletisse-se num pacto de nação, ajudassem naquela mudança ordeira, pacífica e positiva e que todos saíssemos a ganhar depois de 2027. Tanto nós que vamos ser o capitão do governo, nós o para já servir Angola, quanto os partidos integrantes do futuro governo. É isto, sem paixões, é aqui, sem mentiras. A nossa expectativa enquanto cidadão e político deste país é que o Sr. Presidente da República, depois do charme que vai fazer amanhã na Assembleia Nacional, começassem nos próximos 6 meses a sentarem a transição, porque este povo precisa mesmo de uma transição. O MPLA está a cair aos pedaços, como eu tenho dito, e é preciso que ele também seja salvo e não seja agredido depois das eleições, né? Porque se não se pensar bem, vai ser agredido depois das eleições. Se fizermos mal as contas, não tivermos responsabilidade da alternância. A alternância precisa um capitão que vai gizar bem as coisas. E este capitão que está disponível neste preciso momento não é tirar partido do meu partido, mas eu vejo a pessoa madura no país que está capacitada para fazer as pontes e consertar o início de um outro país, é o Dr. Abel Chivucuvuco. Sem aqui paixões, não preciso de apaixonar, mas o sentido de Estado é que me indica a esta pessoa. Certo. Para você que entrou agora, aproveita o momento de subscrever ao nosso canal de YouTube e vai no Facebook, segue a página Luanda Sulain. Fala para vocês o Frederico Luquino, na área técnica Francisco Luquino. E o nosso convidado de hoje é o Serafim Simeão. Todos os nossos convidados passam sempre por essa rúbrica: positiva ou negativa. Vamos citar alguns nomes e o Serafim vai dizer se dá ou não nota positiva a essa entidade ou figura. A primeira imagem é do Nelito Equiqui. O Serafim dá ou não nota positiva a esta figura? Bom, eu tenho alguma relação com o Nelito, conheço desde os tempos da Jura. Na altura eu era secretário provincial da Casa CE e ele era, acho que, assessor do secretário provincial, o Bassanjo, da Jura. Creio que há um tempo a esta parte cresceu bastante no ponto de vista político, ou de expansão política, né? Teve um crescimento fruto daquilo que eu sou trabalho, ousadia e ocupamento de espaço. Ele teve essa ousadia e conseguiu. Bom, uma nota positiva ou negativa, penso que precisa crescer mais do ponto de vista político, né? De maturação também política. Não
Pronto, não é só ser populista, imitar e querer, não, precisa crescer mais, precisa passar melhores mensagens como político, porque há pessoas noutros partidos que vão fazendo também sondagem se esta manhã serve ou não para ser um ministro, um servidor. Depois você vai ver, nós vemos, notamos, né? Não quero aqui fazer julgamentos, mas penso que precisa crescer mais. É um jovem promissor, precisa crescer mais, precisa ser menos populista, precisa de ser menos intriguista também. Isto, política não é isso tudo, intrigas, faltar respeito aos mais velhos. Não, não é política isto. Então ele precisa se rever mais nisto, né? Porque o mais velho que não é do partido dele, que ele está a faltar respeito. E o mais velho do partido dele está a aplaudir. O Nelito está a faltar o respeito aos 2, aos 3, aos 4 os mais velhos. E nós todos vamos chegar à idade de mais velho. Então nós em África temos uma cultura de respeitar as entidades mais velhas. Temos essa cultura. Então, dá um ponto negativo por aquilo que tem sido a sua prestação. É um rapaz promissor, mas precisa de crescer um pouco mais. Então é nota negativa. Dei claramente uma nota negativa por causa do. Não é um rapaz com sentido de Estado, é um rapaz partidário, então precisa crescer mais. Ele é amigo meu. Esta hora ligo o Nelito, vamos falar. Mas precisa de crescer mais como humano e político, e principalmente naquilo que ele se quer ser, se tornar, né? Estadista, por exemplo, né? Um chefe de Estado, ele quer ser aquilo, por exemplo, é livre de ser. Então tem que deixar de ser um rapaz partidário, tem que falar com alguma responsabilidade, tem que falar com algum respeito quando está a falar para o adversário. Nós aqui não faltamos respeito aos nossos adversários, sobretudo os mais velhos, está a ver? Então vejo que... Perfeitamente. Exatamente. Serafim, estamos a correr com o tempo. Sim, senhor. Então seja mais curto E objetivo. Afirmativo. A próxima imagem é do governador provincial de Luanda, Luiz Nunes. Dá Bom, ou não nota positiva a essa... Tenho que justificar também. Afirmativo. Exatamente. Pronto, estou nota média porque em alguns casos tem, com a sua idade, cumprindo algumas coisas, pelo facto também de ser empresário e tem cumprido algumas ações. Dou nota negativa porque nós, enquanto para já servir Angola, e nós vamos aqui anunciar em primeira mão que vamos abrir um processo contra o governo provincial de Luanda, porque há uma ravina no Capalang que, quer dizer, está a faltar prevenção do Estado. Nós já denunciamos, já fomos lá, escrevemos um memorando ao governo da província de Luanda para tomar conta daquela ravina, porque há pessoas que daqui a pouco podem perder a vida por negligência do governo. Então, dou nota negativa também por isso. Nota negativa por incumprimento, e nós vamos aqui anunciar, vamos abrir um processo ao governo. Tentamos das várias formas negociar para que eles intervissem, porque eles é que geram o dinheiro público, até agora não cumpriram. Então nós estamos agora em contato com o advogado para abrir um processo ao governo provincial por negligência do povo do Capalang. Então o Luiz Nunes leva nota... Média negativa. Média negativa, Exatamente. Certo. A próxima imagem é do Filomeno Vieira Lopes. Nota positiva. Por quê? Amigo, grande, mais velho, um amigo, uma pessoa que quer o bem do país também. Nota positiva. Nota positiva. Já galgamos juntos. Tenho muito orgulho de galgar com aquele mais velho e outros. Então, dou nota positiva. O mais velho Filomeno é do partido Bloco, muito embora temos visões diferentes em outros aspectos, mas chama-se um bom cota na nossa língua. Perfeito. A próxima imagem é do Abel Chivucuvuco. Bom, sou suspeito, mas mesmo assim dou nota positiva. É um cidadão muito resiliente, é um cidadão que desde 1992 é dos ativos políticos que o nosso país tem, um cidadão inovador, um cidadão
bastante persistente, também bastante incompreendido, né, por aqueles que consumem vulnerabilidade, redes sociais, não querem saber bem das coisas. Aqui bastou sujar, então você já não quer saber. Não, já não gosto dele por causa disso. Mas nós que o conhecemos, andamos, compreendemos o mais velho. Fez muito para este país, continua a fazer e há de continuar a fazer. Pelo menos vai nos deixar um país, um legado de país que dá para começar a andar. Então dou nota positiva, muito embora ser suspeito a esta nota. O presidente Abel é um patriota que toda a nação deveria se orgulhar. Ou então, países outros deveriam se orgulhar quando você tem no meio um filho daquele gênero. Perfeitamente. A próxima imagem é do deputado Francisco Viana. Bom, não o conheço bem, não sei quais são os seus propósitos de facto. Sei que num outro discurso fala em nome do povo, diz que o povo sofre muito. Bom, não sei se ele paga ou não bem os seus funcionários, né? Então, a partir do momento que você fala só bem do povo, ainda tem que saber se você paga bem os seus funcionários. Eu, por exemplo, a minha luta em casa é que a minha funcionária deve pensar também bem, porque senão vai me roubar os frescos. Quer dizer, eu vou estar a pregar políticas que em casa não faço. Então, a este deputado não o conheço bem, mas eu tenho uma pergunta, quero saber como é que ele paga os seus funcionários. Então, uma nota negativa. Diga. Então, uma nota negativa. Então, é uma nota negativa. Bom, não o conheço bem, mas prefiro saber como é que ele paga os seus funcionários, porque há muita gente que vem a dizer, por exemplo, me falou do tal, não sei o que, o fulano Capa, esqueci o nome, que disse que em 2 anos acaba a fome, tá vendo? E são essas pessoas que eu... Quem são, exatamente? Perfeito. Vamos avançar. Vamos avançar. O tempo não nos permite. A próxima imagem é do Adalberto Costa Júnior. Dá ou não nota positiva a esta entidade? Não, uma nota positiva. Uma nota positiva. É uma nota positiva, mais velho. Nota positiva. Por quê? Está a dar a sua contribuição ao país. Então, está a fazer a sua parte. Está a fazer a sua parte. É um mais velho. É uma nota positiva. Fez alguma coisa, muito embora. Em alguns pontos temos visões diferentes também. Mas não por isso, dou mesmo nota positiva. Muito bom, vamos avançar. A última imagem é do Adriano Sapinala. Serafim dá ou não nota positiva a esta entidade e diz o porquê? É meu contemporâneo, Sapinhala, temos uma relação cordial. Dou uma nota positiva, é secretário provincial em Luanda. É um amigo que eu respeito muito naquilo que é juntar pessoas. Ele consegue, tem esta habilidade de, no termo mais popular, fazer quichiquilas de pessoas. Então, não é por esta habilidade, mas é pela figura que representa Luanda. É meu contemporâneo também, e eu respeito o meu contemporâneo. Nota positiva. Perfeito, chegamos ao final do nosso podcast. As últimas considerações. Sim, senhora. As últimas considerações eu peço, faço um apelo aos membros do partido mais inclusivo do país. O MPLA tem os seus problemas, a UNITA tem os seus, o Para Já Servir Angola tem os seus desafios. Nós nos propomos a ser, ou então nós somos um fator de moderação, somos um fator também de equilíbrio, ou então estabilidade, e somos um fator de desenvolvimento. Temos que ter em conta que nós temos responsabilidade acrescida. O Para Já Servir Angola tem responsabilidade acrescida, porque se propõe em ser a ponte entre os extremos. Então, o nosso comportamento tem que ser outro. O nosso comportamento tem que ser outro. Então, peço e apelo aos membros do Para Já Servir Angola que, neste momento de congresso da UNITA, deixar a UNITA em paz,
deixar o MPLA com os seus problemas e nós nos foquemos nos nossos problemas, que é o crescimento exponencial que nós estamos a ter durante este tempo todo. Nos focarmos também na atividade do próximo sábado, que vamos também ter uma inscrição massiva, e não responder a provocações, porque, por exemplo, os outros estão nesse problema com problemas internos. Você não pode mais responder uma provocação de um secretário provincial quando diz só o Prajá só vai nas praças. Quando diz que o Prajá só está a ir às praças, é porque ele está a sentir o trabalho do Prajá. Ele não tem coragem nem força de ir à praça. Então vai te provocar. Então nós não respondamos. Continuamos a ir à praça, às comunidades, a tudo que é angolano que tenha cartão eleitor para levá-lo a mensagem. Então, que os nossos membros em Luanda focassem-se mais naquilo que são os ideais, naquilo que são o trabalho para conquistar a nossa província de Luanda, porque nós em 2027 queremos trazer resultados positivos e resultados esses com os outros, então o somatório da DEA 50+1. Perfeitamente, essas foram as últimas considerações do Serafim Simeão. Fala para vocês o Frederico Luquino, na área técnica Francisco Luquino, e até já. Tamo juntos.